Parte 6. A vontade, a consciência, a vida divina na criança. Capítulo 1. A vontade. O governo da alma humana. Agora temos de considerar um assunto de importância indescritível para todo ser chamado a manter aqui uma vida racional, com a esperança de uma vida mais plena no futuro. Refiro-me ao governo do reino da alma humana. Toda criança que vive o suficiente no mundo possui, em variados níveis, essa elevada função e compete a seus pais instruí-la em seus deveres e habilitá-la em suas tarefas. Perceba que o governo deste reino da alma humana é como o de alguns estados bem ordenados, executado em 3 câmaras, cada câmara com suas próprias funções, exercidas não por uma multidão de conselheiros, mas por um único ministro. O poder executivo investido na vontade. Em um dos extremos das 3 câmaras fica a vontade. Como aquele centurião romano, ela tem soldados às suas ordens. Ela diz a este homem, vai e ele vai. A outro, vem e ele vem. A um terceiro, faça isso e ele faz. Em outras palavras, o poder executivo é confiado à vontade. Se a vontade tem o hábito da autoridade, se ela profere suas ordens no tom que constrange a obediência, o reino estará, para todos os efeitos, em unidade consigo mesmo. Se a vontade for débil, de conselhos incertos, a pobre alma humana será dilacerada pela desordem e pela rebelião. O que é a vontade? Eu não sei o que é a vontade. Parece ser um fato supremo que não admite definição. Mas há poucos assuntos em relação aos quais aqueles que têm a educação de crianças em suas mãos cometem erros mais prejudiciais e, portanto, vale a pena considerar, conforme pudermos, quais são as funções da vontade e quais as suas limitações. As pessoas podem passar pela vida sem qualquer ato deliberado da vontade. Em primeiro lugar, a vontade não entra necessariamente em cena em nenhum dos aspectos em que até agora consideramos a criança. A criança pode refletir e imaginar, ser estimulada pelo desejo de conhecimento, de poder, de distinção, pode amar e estimar, pode formar hábitos de atenção, obediência, diligência, indolência, involuntariamente, isto é, sem nunca pretender se propor deliberar essas coisas por si mesma. Isso é tão verdadeiro que há pessoas que vivem suas vidas sem qualquer ato de vontade deliberada. Pessoas amáveis e descontraídas por um lado, que foram protegidas por circunstâncias favoráveis, e pobres almas, por outro lado, cujas circunstâncias não as salvaram e que se libertaram de suas amarras e dificilmente são nomeadas entre seus parentes. Grandes poderes intelectuais de modo algum implicam uma vontade determinante. Nós lemos como Coleridge precisava ser fiscalizado, porque possuía pouquíssima força de vontade. Seus pensamentos estavam tão pouco submissos à sua própria volição quanto suas ações, e a boa conversa que as pessoas tinham com ele não passava de uma infindável torrente de ideias, ligadas por nenhum outro elo a não ser o da associação, ainda que sua mente fosse tão brilhante que suas ideias fluíssem metodicamente por si mesmas, por assim dizer. O caráter é o resultado da conduta regulada pela vontade. Não é necessário dizer muito sobre a dignidade e força de caráter que uma vontade confirmada dá aos seus possuidores. De fato, o caráter é o resultado da conduta regulada pela vontade. Dizemos que fulano tem muito caráter, Beltrano é sem caráter, e poderíamos expressar o mesmo fato afirmando igualmente que fulano tem uma vontade vigorosa e Beltrano não tem força de vontade. Todos nós conhecemos vidas ricas em dons e graças, que, no entanto, foram destruídas pela falta de uma vontade determinante. 3 funções da vontade. A vontade é a controladora das paixões e emoções, a diretora dos desejos, a governadora dos apetites.
mas observe que as paixões, os desejos, os apetites já estão presentes, e a vontade só acumula força e vigor quando exercida ao reprimi-los e direcioná-los, pois embora a vontade pareça ser de natureza puramente espiritual, neste aspecto ela se comporta como qualquer membro do corpo. Ela se torna vigorosa e hábil na proporção em que é devidamente nutrida e apropriadamente empregada. Uma limitação da vontade desconsiderada por alguns romancistas. É verdade que o vilão de um romance é, ou antes costumava ser, uma pessoa interessante, porque sempre era dotado de uma vontade poderosa que agia, não controlando suas violentas paixões, mas ajudando-as e encorajando-as. O resultado era um ser diabólico fora do curso comum da natureza. E não é de admirar, pois, de acordo com a lei natural, o membro que não cumpre suas próprias funções é punido com a perda de poder. Se não cessa de ser, ele se torna como se não fosse, e a vontade, estando assentada no trono da autoridade, não está apta a transferir suas forças à multidão. A desordem seria muito temerosa, assim como quando os poderes executivos de um Estado são tomados por uma multidão desenfreada. E há tiroteios nas estradas, ataques a inocentes e confusão infinita em todos os lugares. Os pais caem nesse erro metafísico. Estou ansiosa por trazer diante de você essa limitação da vontade em relação às suas próprias funções, porque os pais muitas vezes caem no mesmo erro metafísico que percebemos no romancista. Eles admiram uma vontade vigorosa e com razão. Eles sabem que se o filho deles quiser deixar sua marca no mundo, deve ser por sua força de vontade. O que fazem então? O bebê incorre em um ataque de gritos por causa de um brinquedo proibido, e a mãe diz: ele tem uma vontade tão forte. O pequeno de 3 anos para fazendo birra no meio da rua e não segue com a sua cuidadora porque tem uma vontade muito forte. Ele vai governar as atividades do berçário, vai monopolizar os brinquedos de seus irmãos, e tudo por causa dessa vontade forte. Mas aqui chegamos a uma divergência de opinião. Por um lado, os pais podem decidir que, seja qual for a consequência, a vontade da criança não deve ser quebrada, de modo que não se deve reprimir qualquer de seus caprichos. Por outro lado, os pais podem decidir que a vontade da criança deve ser quebrada em todos os seus caprichos, e nesse caso, o pobre e pequeno ser será submetido a uma sombria rodada de punição e repressão. A obstinação indica falta de força de vontade. Mas durante todo o tempo, ninguém percebe que o problema da criança é a simples falta de vontade. Ele está em um estado de absoluta obstinação, palavra um tanto infeliz que usamos para descrever o estado no qual a vontade não tem poder controlador. Se houvesse tal palavra, Warness descreveria esse estado de forma mais verdadeira. Ora, essa confusão na mente de muitas pessoas entre o estado de obstinação e aquele estado em que se é dirigido pela vontade leva a resultados prejudiciais, mesmo onde a obstinação não é estimulada, nem a criança é reprimida de forma indevida, leva à negligência do devido cultivo e treinamento da vontade. Essa possessão quase divina dá a qual todos os outros dons, quer seja a beleza ou a genialidade, a força ou a habilidade, dependem seu valor. O que é a obstinação? Se a obstinação não é um exercício da vontade, então o que é? Simplesmente isso. Remova o freio e a rédea, isto é, o controle da vontade, dos apetites, desejos e emoções, e a criança que já montou em seu foco de interesse, seja ressentimento, ciúme, desejo de poder ou desejo de ter, será como Mazepa, amarrado a um cavalo selvagem e conduzido com a velocidade do veloz e com a força do forte, sem poder, entretanto,
para ajudar a si mesmo. Apetite e paixão. Não há limite para seu poder e sua persistência se o controle designado for removido. E é esse impulso do apetite ou da paixão, essa aparente determinação de ir em certa direção e não em outra, que é chamada de obstinação e confundida com o exercício da vontade. Mas esta determinação é apenas aparente. A criança está sendo de fato impelida, sem resistência, porque aquela força oposta que deveria dar equilíbrio a seu caráter é subdesenvolvida e destreinada. A vontade tem funções superiores e inferiores. A vontade tem suas funções superiores e inferiores, que podem ser chamadas de morais e mecânicas. E aquela vontade que, por falta de prática, se tornou flácida e débil no exercício de suas funções superiores, pode ainda ser capaz de ordenar assuntos como ir ou vir, sentar ou ficar de pé, falar ou calar. A vontade não é uma faculdade moral. Por outro lado, embora seja impossível alcançar excelência moral de caráter sem a ação de uma vontade vigorosa, a vontade em si não é uma faculdade moral, de forma que um homem pode alcançar grande força de vontade, em consequência de esforços contínuos na repressão ou direção de seus apetites ou desejos, e ainda assim ser um homem indigno. Isto é, ele pode estar se mantendo em ordem por causa de motivos indignos, em nome das aparências, para seu próprio interesse e até mesmo para o prejuízo de outros. Uma vontade disciplinada é necessária ao caráter cristão heróico. Além disso, embora uma vontade disciplinada não seja uma condição necessária à vida cristã, é necessária ao desenvolvimento do caráter cristão heróico. Um Gordon, um Havelock, um Florence Nightingale, um São Paulo, não poderia ser outro senão alguém de vontade vigorosa. A este respeito, como em todos os outros, o cristianismo alcança até as mais frágeis almas. Há uma maravilhosa Madalena de Guido no Louvre, com uma boca que claramente nunca se aplicou a qualquer resolução para o bem ou para o mal, uma parte inferior do rosto moldada pela impotente satisfação das inclinações imediatas. Mas quando você olha para os olhos que são erguidos para encontrar o vislumbre de olhos que não estão revelados na imagem, o semblante é transfigurado. Todo o rosto está brilhando com uma paixão pelo serviço, amor e autoentrega. A graça divina pode realizar tudo isso em almas fracas e desprovidas de vontade, e então elas farão o que puderem. Mas seu poder de serviço é limitado por seu passado. Não é assim com o filho de mãe cristã, cujo maior desejo é treiná-lo para a vida cristã. Quando despertar para a consciência de quem é e a quem serve, a mãe já terá preparado esse filho para aquele elevado serviço com todas as faculdades em treinamento. Um homem de guerra desde sua juventude, acima de tudo, com uma vontade eficaz, capaz de determinar e de fazer conforme seu beneplácito. A única faculdade prática do homem. Antes de considerarmos como treinar esta única faculdade prática do homem, devemos entender como a vontade opera, como ela administra a ordenação de tudo o que é feito e pensado no reino da alma humana. Você não consegue se impelir a fazer aquilo que deseja? Diz Gay, em Herdeiro de Radcliffe, para o pobre Charlie Edmonds, que nunca teve o hábito de se impelir a fazer qualquer coisa. Há aqueles, sem dúvida, que nem sequer chegaram a desejar, mas a maioria de nós deseja fazer o bem. O que queremos saber é como nos impelir a fazer aquilo que desejamos.
E aqui está a linha que divide as pessoas efetivas das não efetivas, as grandes das pequenas, as boas das bem-intencionadas e respeitáveis. A capacidade de um homem tem de fazer mesmo às custas de seu próprio prazer e de depender de si mesmo, garantindo sua própria ação em emergências, é proporcional ao seu poder de se obrigar e se controlar. Como a vontade opera. Agora, como esse autocrata interior se comporta? É com um severo tu não deves, que o sujeito é coagido a obedecer? De forma alguma. É por uma plausível demonstração de razões. Agrupamento de motivos? Também não. Tendo o Sr. John Stuart Mill uma vez ensinado que tudo que o homem faz ou pode fazer com a matéria é mover uma coisa para ou a partir de outra, não precisamos nos surpreender de grandes resultados morais sejam conquistados por um meio que parece inadequado. E um pouco de experiência no berçário mostrará melhor do que muito discurso do que a vontade é capaz. Um bebê cai, leva uma pancada e chora de modo comovente. A cuidadora experiente não beija o lugar para que sare, ou demonstra pena pelo problema da criança. Isso pioraria as coisas. Quanto mais ela se compadecesse, mais ele soluçaria. Ela se apressa a mudar os pensamentos dele. Assim diz ela, levando-o até a janela para ver os cavalos, dando a ele seu livro de imagens de animais, seu brinquedo preferido, e a criança se detém no meio de um soluço, embora esteja muito machucada. Agora perceba que essa atitude da sábia cuidadora é precisamente o papel que a vontade desempenha em relação ao homem. É pela força da vontade que um homem pode mudar seus pensamentos, transferir sua atenção de um objeto de pensamento a outro, com um choque de força mental do qual ele está indistintamente consciente. E isso é suficiente para salvar um homem e para fazer um homem. Esse poder deve impelir e pensar apenas naquelas coisas que decidiu de antemão que são boas para se pensar. O caminho da vontade. Incentivos. Seus pensamentos estão vagando por prazeres proibidos, para o impedimento de seu trabalho. Ele se detém e deliberadamente fixa sua atenção naqueles incentivos que têm mais poder para fazê-lo trabalhar, o lazer e prazer que resultam do trabalho honesto, o dever que o vincula ao cumprimento de sua tarefa. Seus pensamentos voltam a correr pela rota que ele determinou que eles corressem, e trabalhar já não é mais um esforço. B. Diversão. Em outra situação, uma ligeira afronta derrama sobre ele uma onda de ressentimentos. Fulano não deveria ter feito isso, ele não tinha o direito, isso foi uma maldade, e assim por diante, por meio de todas as palavras duras que estamos suficientemente prontos a dizer em nossos corações sobre aquele que ofende o nosso amour-propre. Mas o homem que tem controle de sua própria vontade não permite que isso continue. Ele não briga consigo mesmo e diz: isso é muito errado da minha parte, fulano não é tão condenável afinal. Ele ainda não está pronto para isso, mas apenas se obriga a pensar em outra coisa. No último livro que leu, na próxima carta que deve escrever, em qualquer coisa interessante o suficiente para desviar seus pensamentos, quando ele se permitir voltar à causa da ofensa, verá que todo o rancor se foi e será capaz de ver o assunto com a frieza de uma terceira pessoa. E isso é verdade não apenas sobre as insurreições de ressentimento, mas sobre todas as tentações que acometem a carne e o espírito. C. Mudança de pensamento.
Em outra situação, a mesmice de seus deveres, o cansaço de fazer a mesma coisa repetidamente, o enche de desgosto e desânimo, e ele relaxa seus esforços. Mas não se ele for um homem sob o poder de sua própria vontade, porque ele simplesmente não se permitirá perder tempo com o descontentamento. Está sempre em seu poder prover-se de algo agradável, algo fora de si mesmo, em que pensar e ele faz isso. E diante do que chamamos de um estado de espírito feliz, nenhum trabalho é fatigante. O caminho da vontade deve ser ensinado às crianças. É importante sabermos o que fazer quando estamos em situações difíceis, e o conhecimento deste caminho da vontade é o segredo de uma vida feliz, que vale a pena comunicarmos às crianças. Está zangado? Mude seus pensamentos. Está cansado de tentar? Mude seus pensamentos. Está desejando coisas que não deve possuir? Mude seus pensamentos. Há um poder dentro de você, sua própria vontade, que te capacitará a desviar sua atenção de pensamentos que te tornam infeliz e errado, para pensamentos que te tornem feliz e correto. E esta é a forma extremamente simples, segundo a qual a vontade age. Este é o único segredo do poder que o homem forte exerce sobre si mesmo. Ele pode se obrigar a pensar no que escolhe e não vai se permitir pensar em coisas que lhe causam prejuízo. Poder da vontade envolve poder de atenção. Mas você percebe que, embora a vontade seja todo poderosa, dentro de certos limites, estes limites são bastante estreitos, afinal. Muita coisa deve preceder e acompanhar uma vontade vigorosa, a fim de que ela seja poderosa no governo da conduta. Por exemplo, o homem deve ter adquirido o hábito da atenção, algo extremamente importante que já consideramos. Há pessoas perspicazes que não têm qualquer poder de pensar de forma conectada por 5 minutos sob qualquer pressão interna ou externa. Se elas nunca foram treinadas a aplicar todas as suas faculdades mentais em um determinado assunto, então nenhuma força de vontade, supondo que elas a possuam, o que é impossível, poderia fazê-las pensar firmemente em coisas de sua própria escolha ou da escolha de qualquer outra pessoa. Eis como as partes do tecido intelectual se encaixam. Poder de vontade envolve poder de atenção, e antes que os pais possam começar a treinar a vontade da criança, devem ter começado a formar nele o hábito da atenção. O hábito pode frustrar a vontade. Ora, já consideramos nossa fatal facilidade para o mal e também consideramos o impulso para o bem que o hábito nos confere. O hábito pode ser tanto um aliado quanto um oponente, frequentemente o frustrador da vontade. O infeliz bêbado delibera com a força que possui. Ele evita que os olhos de sua mente contemplem sua armadilha. Ele se ocupa assiduamente com outros pensamentos, mas infelizmente seus pensamentos só correrão pela costumeira rota do desejo, e o hábito é forte demais em oposição à sua débil vontade. Estamos todos familiarizados com esta luta entre o hábito e a vontade em assuntos menos vitais. Quem não possui um hábito dilatório, procrastinador e de certa forma desagradável, lutando quase diariamente contra uma vontade retificada? Mas já insisti tanto sobre o dever dos pais de facilitar o caminho de seus filhos, estabelecendo para eles os trilhos de hábitos úteis, que é desnecessário dizer aqui qualquer outra palavra sobre o papel do hábito como um aliado ou um obstáculo da vontade. O uso racional de um instrumento tão eficaz. E, novamente, somente um homem de razão cultivada é capaz de ser governado por uma vontade bem dirigida. Se o seu entendimento não lhe apresenta um bom motivo porque ele deveria ler consciente e diariamente, porque ele deveria se apegar à fé de seus pais, porque ele deveria assumir seus deveres como cidadão, então o movimento de sua vontade será fraco, oscilante e de resultados infrutíferos. E, de fato, algo ainda pior pode acontecer. Ele pode adotar alguma concepção equivocada ou mesmo maligna e causar uma boa dose de prejuízo
por meio do que sente ser um esforço virtuoso da vontade. Os pais só podem se arriscar a colocar o poder da vontade nas mãos de um filho na medida em que o treinarem a fazer o uso racional deste instrumento tão eficaz. Como fortalecer a vontade? Agora devemos considerar outra limitação da vontade, supondo que os pais farão todo o esforço para que a criança atinja a condição apropriada para o uso de sua vontade. Como eles deverão fortalecer essa vontade de modo que, aos poucos, a criança possa empregá-la para controlar sua própria vida? Já falamos da importância de treinar a criança no hábito da obediência. Ora, a obediência é valiosa apenas na medida em que ajuda a criança a se impelir a fazer aquilo que sabe que deve fazer. Todo esforço de obediência que não lhe dá um senso de conquista sobre suas próprias inclinações ajuda a escravizá-la. A criança compensará a perda de sua liberdade ao cair em licenciosidade quando puder. Esse é o segredo do extravio de muitos filhos criados com rigorosidade. Mas convide a criança à cooperação, faça com que ela tensione e se proponha sinceramente a fazer o que lhe é pedido, e então será sua própria vontade a lhe obrigar, e não a de seus pais. A criança estará dando início ao maior esforço, à maior realização da vida humana, à autofeitura, à autoobrigação. Faça com que ela saiba a dimensão de seu feito. Deixe-a desfrutar da sensação de triunfo e de suas congratulações, sempre que trouxer seus pensamentos de volta aos seus cálculos tediosos, sempre que fizer suas mãos terminarem o que começaram, sempre que deixar de lado o mau humor e trocar um rosto triste por um sorriso. O hábito da autogestão. Então, como foi dito antes, faça com que a criança descubra o segredo da determinação. Faça com que ela descubra que, por um esforço da vontade, ela pode mudar seus pensamentos das coisas que ela não deveria pensar para as coisas que ela deseja pensar. Suas lições, suas orações, seu trabalho que, de fato, mesmo sendo uma pequena criança, ela pode ser muito forte e corajosa e pode se impelir a pensar no que gosta. E faça com que ela prove pequenas experiências, que uma vez que ela dirija seus pensamentos corretamente, o resto cuidará de si e ela certamente fará aquilo que é correto. Que se ela se sentir irritada pensando em coisas más, a saída é pensar em algo diferente, algo agradável, em seu próximo aniversário, do que pretende fazer quando for adulta. Não ensine todas essas coisas de uma vez, é claro, mas linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, de acordo com a oportunidade. Faça com que a criança adquira o hábito de admirar a si mesma, controlando-se, e você ficará impressionada com quanto poder de se obrigar uma criança pequena pode demonstrar. Contenha-se, Tommy, ouvi certa vez uma sábia tia dizer ao seu sobrinho de 4 anos, e Tommy se conteve, embora estivesse fazendo uma terrível tempestade em copo d'água. A educação da vontade é mais importante do que a educação do intelecto. Dessa forma, a vontade da criança está sendo treinada e fortalecida. Ela está aprendendo como e quando usar sua vontade, que está se tornando cada dia mais vigorosa e capaz. Permita-me acrescentar 1 ou 2 sábios pensamentos da Introductions to Mental Philosophy, do Dr. Morrow. A educação da vontade é, de fato, de muito maior importância enquanto formadora do destino do indivíduo do que a educação do intelecto. Teoria e doutrina, inculcação de leis e proposições por si, só nunca conduzirão ao hábito uniforme da ação correta. É fazendo que aprendemos a fazer, superando o que aprendemos a superar, e toda ação correta que fazemos brotar de princípios puros, seja por autoridade, preceito ou exemplo, terá maior peso na formação do caráter do que toda a teoria do mundo. Perguntas para o uso dos estudantes. 1.
Como o governo da alma humana é conduzido? 2. Mostre que o poder executivo está investido na vontade. 3. O que é vontade? 4. Em que aspectos as pessoas podem passar pela vida sem qualquer ato deliberado da vontade? 5. Mostre que o caráter é o resultado da conduta regulada pela vontade. 6. Quais são as 3 funções da vontade? 7. Que limitação da vontade é desconsiderada por certos romancistas? 8. Mostre que os pais caem nesse erro metafísico. 9. Mostre que a obstinação indica ausência de força de vontade. 10. O que é a obstinação? 11. Quais são as funções superiores e inferiores da vontade? 12. Mostre que a vontade nem sempre age para o bem. 13. Mostre que uma vontade disciplinada é necessária ao caráter cristão heróico. 14. Como você distinguiria pessoas efetivas e não efetivas? 15. Como a vontade opera? 16. Mostre como os incentivos, a diversão, a mudança de pensamento são todos auxiliares da vontade. 17. O que deve ser ensinado às crianças sobre o caminho da vontade? 18. Mostre que poder de vontade implica poder de atenção. 19. Mostre que o hábito pode frustrar a vontade. 20. Mostre que a necessidade do uso racional de um instrumento tão eficaz. 21. Por qual linha da conduta os pais devem fortalecer a vontade de seus filhos? 22. Como as crianças podem ser ensinadas a autogestão? 23. Mostre que a educação da vontade é mais importante que a do intelecto.